forte no meu peito esse imenso amor que levo comigo seja onde for, pois eu não consigo viver sem você. Você veio de mansinho pro meu coração, tirou toda a tristeza, toda a solidão. Você é luz, é tudo que eu sonhei um dia. Por isso eu te amo, te amo. Estrela que brilha em meu peito e me enche de luz. Por isso eu te amo, te amo. Te amo e te quero pra sempre comigo, Jesus. Bate forte no meu peito esse imenso amor que levo comigo seja onde for, pois eu não consigo viver sem você. Você veio de mansinho pro meu coração, tirou toda a tristeza, toda a solidão. Você é luz, é tudo que eu sonhei um dia. Por isso eu te amo, te amo. Estrela que brilha em meu peito e me enche de luz. Por isso eu te amo, te amo, te amo, te amo e te quero pra sempre comigo, Jesus. Por isso eu te amo, te amo. Estrela que brilha em meu peito e me enche de luz. Por isso eu te amo, te amo. Te amo e te quero pra sempre comigo, Jesus. Por isso eu te amo, te amo, te amo, te amo. Estrela que brilha em meu peito e me enche de luz. Por isso eu te amo, te amo, te amo e te quero pra sempre comigo, Jesus. Te amo e te quero pra sempre comigo, Jesus. Te amo e te quero pra sempre comigo, Jesus. Te amo e te quero pra sempre. A vida já é muito difícil para quem tem fé, para quem crê, para quem depende. Imagina para quem não crê. Se já é difícil para quem crê. A letra da música é muito boa. Te amo e te quero para sempre comigo, Jesus. Se não tiver na nossa casa, nada do que fizermos, qualquer esforço que fizermos, vai valer a pena. Desejando tudo de bom para você, eu quero dizer que hoje nós temos dois assuntos muito importantes para debater aqui. Você já imaginou essa onda que está na sociedade de uns tempos para cá? Quer dizer, ninguém entende. Todo mundo que é racista, eu não sei por que as pessoas são racistas, porque a outra tem que ser discriminada porque a cor da pele é diferente. Eu me lembro que eu era adolescente na cidade onde eu fui criado, Itapetinga. Eu nasci em Macaranina, uma cidade bem pertinho de Itapetinga, e fui cedo para lá. E minha mãe pediu um trabalho para mim numa empresa de eletrificação que estava chegando. E o engenheiro, doutor Abdical, bem escurinho mesmo. E ele manda o menino vir. E eu fui.
Tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Aquela empresa instalada ali, eu arrumava aquelas ferragens, aquelas coisas que ia para o campo para poder colocar a eletrificação rural. E um dia, não sei porquê, eu fui não na rodoviária, mas chamava de agência. Não era rodoviária, era uma agência onde os ônibus paravam, a pessoa comprava passagem, viajava para outro município. E tinha uma lanchonete grande, não tinha... Era um bar, na verdade, do lado. Não tinha essas lanchonetes bacanas que tem hoje, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, tinha aquele bar grandão ali, média de café com leite, pedaço de requeijão, de queijo na Bahia. Então, carne de sol frita de manhã, farofa com café. E era um dia de sábado ou domingo, não me lembro. O doutor Abdical estava lá, assentado assim num canto, o engenheiro. E a noiva dele veio de Salvador para encontrar com ele. Uma loira, muito bonita. E os dois sentados, aquelas mesas de fórmica, antigamente tinha umas mesas de fórmica, bonita, uma mesa azul, está aqui na minha mente. E ele segurando na mão dela. E lá na cidade tinha um playboy, filho de gente rico lá, e desses que manda na cidade, que dava cavalo de pau na rua, né, que bêbado fala o que quer, urina na rua. E esse cara começou a falar bobagem direcionada ao doutor Abdical. E começou a falar, como é que uma loura dessa dá trela para um neguinho desse? Pronto. Agora pode, macaco namora com mulher loira. Essa loira parece que é doida. Cara, acho que, não sei se aquele sujeito estava drogado, falando besteira. Assim, as pessoas não entendiam mais ele. Era daqueles que podia dar cavalo de pau, que o pai mandava em tudo. E eu gelei quando eu vi o doutor Abdical, porque ele era pequenininho, se levantou e foi na direção do rapaz. Quando chegou na direção do rapaz, ele parou na frente dele e falou, olha, eu não sou da cidade, queria cumprimentar você que é da cidade. Eu vim prestar um serviço a essa região, eu sou engenheiro elétrico e aquela moça é minha noiva. Mas eu vim dizer uma coisa para você, quem sabe vai servir para os seus filhos. Rapaz, quando duas mãos se encontram e dois corpos se unem, reflete no chão a sombra da mesma cor. E eu nunca mais me esqueci disso. Quando dois corpos se encontram, duas mãos se unem, reflete no chão a sombra da mesma cor. Aí você vê a cada dia que vai, hoje as coisas viram moda no campo, e eles imitam um macaco, esse é meu outro problema. Por que um macaco? Para chamar alguém de negro, de zombar, um macaco? Se o macaco é um bicho tão versátil, tão inteligente, né? Dá salto mortal, faz o que quer, é anarquista, é brincalhão, debocha. Tem até um vídeo que rola na internet, um leão lá embaixo, ele desce, toca nas costas do leão, o leão se vira, vem atrás e ele corre, sobe na árvore. É um animal lindo, inteligente, alegre. E aí eles imitam um macaco para dizer que o cara é preto. E aí é o seguinte, quando você é mordido de cobra, o remédio que você toma, o soro antiofídico, é feito do veneno da cobra. E eu fiquei pensando, por que o macaco? Então, se você é racista, um macaco para você. Um macaco para você. Ah, é racista? Macaco neles. Porque se as pessoas que odeiam isso, esse tipo de procedimento, vestissem uma camisa com a imagem de um macaco, sabe? E fosse para lá, sabe? Ele já tinha parado com isso, sabe? Porque vai zombar de quê? Vai rir de quê? Então, essa coisa idiota de racismo, então, se você é racista e está me assistindo, um macaco para você. Aliás, o macaco tem toda essa inteligência e uma banana, então, seria a palavra mais certa para quem é racista. E vamos falar sobre perseguição religiosa hoje. Em lugares públicos, num país onde a Constituição diz que você pode realizar o seu culto onde você quiser, porque tem liberdade, nós ainda temos perseguição. E temos um caso absolutamente emblemático, que nós vamos falar dele hoje. E é muito importante que você preste atenção, você que é gestor, você que recebe um cargo público, onde você tem que tomar conta de um espaço, porque agora virou moda. E isso é ideológico, é coisa de esquerdopata, para poder impedir num país que é majoritariamente cristão. E eu tenho os meus convidados comigo hoje aqui, eu tenho ali, ó, eu já vou sentar, o cantor Naum Esteves, que veio lá do Maranhão, né? E essa música que eu cantei é dele, viu? É dele, depois, daqui a pouco ele vai cantar e eu vou falar com ele. Tenho o meu querido Ribamar, que é presidente da Câmara lá de Osasco,
que vai estar no debate com a gente. Tem o doutor Ricardo Marques. Ricardo Marques é esse aqui, que era o diretor do Arquivo Nacional. Doutor William Douglas, que é nosso juiz federal, que vai discutir conosco. Doutor Vitor Marcelo, que é advogado, que vai participar conosco. E Nilva da G2K. Depois nós vamos falar sobre a G2K, viu? Vou falar com a Nilva, essa baiana ali, bem pertinho, viu? Nossos municípios de Guanambi. Um abraço para o povo de Guanambi que nos assiste aí no interior da Bahia. Daqui a pouco nós vamos falar. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero começar com o doutor William Douglas. Muito prazer. Muito bom. Meus parabéns pela sua luta, pela sua posição enquanto cristão, pelas suas defesas, por assumir posturas de um país que defende valores tradicionais de família. E muito obrigado por terem trazido essas duas peças que eu venho anunciando. Quem conhece, traz aqui, quem conhece, traz aqui, para a gente falar desse caso, né? E daqui a pouco eu vou bater um papo com o Ribamar, você pode entrar, porque você é presidente de Câmara e esse coisa aqui te interessa muito. Doutor William Douglas, que drama, que herança que ficou para nós, além de tantas coisas, acho que de tudo que eles fizeram de ruim, que essa ideologia de esquerda deixou para o país, a pior delas foi ter sectarizado o país. O país ficou sectarizado, dividido entre negros e brancos, pobres e ricos, sulistas e nordestinos. Eles sectarizaram, dividiram e cada um é um refém deles. E agora essa história dessa perseguição, hoje eu quero te ouvir. Bem, primeiramente, muito bom estar aqui contigo, muito bom ouvir você cantar, muito bom estar com essas pessoas para conversar sobre um assunto extremamente importante para o país, que é o respeito à liberdade religiosa. Infelizmente, nós temos encontrado pessoas que estão em cargos públicos e que estão usando o cargo público para tentar impedir a religiosidade alheia. Isso é muito sério, é muito grave. Você acabou de mencionar, nós temos uma Constituição que garante a liberdade religiosa, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos que garante a liberdade religiosa, nós temos um Estado que é laico. E o que é Estado laico? Isso é muito importante, né? As pessoas não sabem o que é Estado laico e estão mentindo para as pessoas dizendo o que é Estado laico, que não é Estado laico. Estado laico, qualquer livro, isso aí não é invenção minha, qualquer livro, o que é Estado laico? É aquele Estado que não tem religião oficial ou ateísmo oficial. Se tiver religião oficial ou ateísmo oficial, é um Estado confessional. Então, de um lado, laico, de um lado, confessional. O confessional, ele escolhe. Certo. O laico, ele dá liberdade. Agora, há uma diferença entre laico e laicista. Laico é o seguinte, todo mundo tem que ser respeitado. Então, vamos fazer pedir aqui, vamos fazer um culto católico. Aqui na TV. Vamos fazer num órgão público, numa praça, onde for. O católico, beleza. Vamos fazer um evangélico, beleza. Vai fazer da Umbanda ou do Candomblé, beleza. O problema é que o sujeito não quer fazer nenhum culto e quer impedir que o outro faça culto. Existe o Estado laico, que é esse que respeita todas as religiões, e o Estado laicista, que é o Estado que expulsa Deus do espaço público. Eles não têm interesse em fazer nenhum tipo de culto, mas quer impedir que o outro faça. Era como aquela história do PL 122, aquele PL da homofobia, que foi uma guerra durante 16 anos, eu lutei lá no Senado. Na verdade, tinha um detalhe ali, que obrigava líderes religiosos a fazer casamento homossexual. Na verdade, essa gente não crê em Deus, verbaliza que a Bíblia só serve para levar para o banheiro, esculhamba. E qual o interesse deles de casar na igreja? Se a igreja não vale nada. Se a fé não vale nada, se a religião não vale nada. É exatamente o que você está falando. O cara não tem interesse em fazer culto nenhum. Mas ele quer atrapalhar o culto do outro. E esse caso emblemático... É aquele jogador de futebol que ele nem joga nem deixa jogar. Ele atrapalha o outro. Hoje existe quem queira falar o seguinte, não vamos falar de Deus no espaço público, não vamos falar de Deus na televisão, não vamos ter candidato religioso, não vamos ter frente religiosa, não se mistura Deus com religião. A quem interessa dizer isso? É alguém que não tem religião, que está querendo, ao invés de ganhar no voto, está querendo impedir o outro. Não, esse debate é muito interessante, porque isso só vale também depois passou o processo eleitoral. Porque você vê essa gente de esquerda toda aí, esses ideológicos, e eu os conheço todos e conheço muito bem,
E sei deles que vivia me implorando para levá-los na igreja, e antes de descobrir de fato quem eles eram, eu os acompanhei à igreja. Eles dão até a paz do Senhor. Eles dão a paz do Senhor, eles chegam na missa, eles rezam, eles participam de missa. Fica de cara feia, eles vão, pede para marcar café com pastores, para eles dar uma palavra, almoço com pastores. Infelizmente, tem pastor que ainda cai nesse conto do vigário, e tem pastor que faz a vigarice junto. Né? Infelizmente. Mas aí passou o processo eleitoral, é preciso separar a religião da política. Como é que o cara vai separar a minha fé de mim? Alguém pode separar um homem das suas convicções? Não. Vai separar a mim das minhas convicções? Por isso que eu dizia que não. Vou falar uma coisa para você. Todas as vezes que foi indicado um ministro do Supremo e que ele era sabatinado no Senado, na CCJ, e lá o cara vende a mãe, mente tanto que pode para poder virar ministro, entendeu? Lá tudo que você pergunta, a resposta vem boa. Eu estou falando isso porque nunca tive comprometimento e sempre perguntei o que tinha que perguntar. Na verdade, pouca gente fazia pergunta. Eu era um dos que perguntava e queria mesmo, porque a maioria não fazem pergunta. Tem um cara lá que possivelmente vai ser ministro, está sendo sabatinado. Todos os senadores, ao invés de perguntar, faz um discurso de elogio ao indivíduo. É um discurso que tem título. O título é tipo assim, lembra-te de mim. Porque a maioria está com o rabo lá dentro, preso, e esse cara vai virar ministro, um dia tu vai lembrar que eu te elogiei. Eu votei contra o Fachin, votei contra o Barroso. Eu fui para a tribuna e disse porque eu votei contra o Barroso. Eu vou votar contra ele, ele não pode ser ministro. Ele era advogado da Marcha da Maconha, ele era advogado das ONGs abortistas, e mostrei o processo dele na Lei Maria da Penha de espancamento de mulher. Então, eu não tenho... Eu sempre tive o meu procedimento. E aí você vai separar um cara desse da convicção? Quando tive agora audiência no Supremo Tribunal Federal com a ministra Rosa Weber para discutir aborto, que não é o papel dela, não é o papel do Supremo, quem faz lei é o Legislativo, não é o Executivo. Passa pelo voto antes, né? Aí o PPS entra lá, foi o PPS que entrou, pedindo a legalização do aborto. E o PPS, aliás, é o partido da senadora lá do seu estado, viu, Naum Esteves? Sim. E eu fui incluído naquela audiência pública, Não está com né, essa moral toda mais, não. para que eu pudesse falar. E eu, então, passo a fazer a minha defesa. Primeiro, falando sobre ativismo judicial. E lembrei, quando a senhora ministra hoje, Rosa Weber, eu aqui na tribuna, olhando para ela, foi sabatinada, uma pergunta lhe foi feita sobre o ativismo judicial, ministra. E eu passo a ler agora a sua resposta. E comecei a ler a resposta dela. Ela disse, se um ministro do Supremo quer fazer lei, quer ser ativista, ele que tire a toga e vai disputar a eleição. Mas a senhora não está fazendo outra coisa aqui, senão ativismo. Isso aqui não é papel da senhora. Isso aqui não é papel da senhora, isso é papel do Legislativo. Então, esse ativismo, aí vamos voltar para o ponto. Você separa um homem das suas convicções? Não. O Barroso foi para lá com as convicções dele, é só ler o voto dele na legalização da Marcha da Maconha. É só ler o voto dele, são as convicções. E aí o cara vai separar a mim, porque eu virei senador, da fé que tenho em Cristo, da fé que tenho na palavra, da fé que tenho em Deus, da dependência que tenho em Deus, daquilo que creio. Não vai separar nunca. Das minhas convicções sobre a vida, sobre criança, sobre família, sobre valores, não vai separar nunca. Então não se separa um homem das suas convicções. Então é isso. Então quando chega o processo eleitoral, eles chegam lá e mentem, né? E o povo cristão, ele é, como é que diz? Nós somos crédulos. Nós somos muito crédulos, a gente dá muito crédito e muito rapidamente para as pessoas. Então, sempre deu no que deu, né? Aí, voltando à tua palavra, o sujeito, ele não quer saber de culto, ele só quer trabalhar para que o outro seja impedido de fazer o culto. Mas me conta aí do teu culto. Né? Essa introdução do Doug é você contar do seu culto. Bom, prazer ter você aqui. Igualmente, eu quero agradecer a participação aqui nesse programa Visão da Vida. E eu diria até que é um momento histórico, Omari, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade, depois de um resultado, de uma sentença histórica, que talvez reformule a liberdade de expressão
de culto, de crença no Brasil. Mas esse caso ele tem alguns requintes que você conviveu bastante tempo nas suas atividades públicas, políticas e como cristão. E esses requintes, eles se iniciam quando eu assumo o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tinha um dirigente, um diretor, há 23 anos. Algo já inédito na administração pública federal. Porque a alternância, a oxigenação faz parte, inclusive, da própria gestão, das suas eficiências. Essa troca ela é possível e salutar. Então, eu entro para reformular, dado até as minhas experiências como executivo durante muitos anos, eu trago a meritocracia, eu mudo a estrutura. Mas antes da minha entrada, vem uma jornalista e, muito provavelmente, trabalhada até, talvez, pelo corporativismo. Porque... De encomenda. Tentou, então, impedir a minha entrada. Numa revista importante, semanal. Ganhei 2 páginas, confesso até que me senti muito bem, porque eu estava bonito na foto, mais jovem. Deve estar bem, você está bem aqui. Obrigado. Esse elogio é sempre bom, viu? Então, mas o título era Deus ajude. Já querendo falar por trás de todo aquele arcabouço da minha fé. Ou seja, alguém que crer, alguém que é um homem envolvido com a sua fé, com a sua crença, não pode ser um gestor público. Então, ela fez isso, ainda naquele momento no governo PT, e eu, claramente, um homem com as minhas convicções conservadoras, no aspecto liberal, é claro, então tentaram impedir com a imprensa, num trabalho meticuloso até. Não conseguiram, porque Deus é fiel. Amém. Eu entro e logo depois eu saio porque um grupo político decidiu até pelo impeachment na época da presidente Dilma e entro com o presidente Michel Temer. Eu estava lá. Então, eu lembro bem. E quando eu entro, de novo a mesma jornalista, onde começa a saga. Dessa vez na mesma revista online, uma revista importante, dizendo Arquivo Nacional vira local de culto. Se inicia, então, uma perseguição religiosa, política, envolvendo uma série de, mais uma vez, requintes. E eu, nesse momento, decido enfrentar o Ministério Público, que me chama e, naquele momento, faz alguns questionamentos, algumas perguntas. Olha, o que aconteceu ali era um culto? Eu falei, nos moldes que o senhor está pensando sobre os rituais de um culto numa igreja, não. São servidores que se reuniam há 15 anos, presidente Ribamar, há 15 anos no sol e na chuva. E parece uma coisa normal. Então, em todos os lugares. Normal. Há 15 anos. E, de repente, nesse processo todo, esse caso vira especulativo nesse debate com esse procurador. E que diz, vejam, juiz William Douglas, a religião é o mal da humanidade. Naquele momento, eu, então, me deparei com um debate que entrou em um outro viés. E falei para ele, sou mestre em ciência da religião. Não vou debater isso aqui com o senhor, porque o senhor não tem, já vi, nenhuma condição de entrar num debate como esse. E o final veio o que a gente fala de abuso de autoridade. Mas foi ótimo ele falar isso, porque mostra exatamente o que ele está pensando. Exatamente. Ele está atacando a religião. Essa é a formação e o intuito. Ele era o advogado da ideologia, né? Ele é um ideológico que estava advogando a sua ideologia. O servidor do Senado faz culto, o servidor da Câmara faz culto, da Câmara dos Deputados. Os servidores da Assembleia Legislativa, quando eu fui deputado estadual, fazia culto. Lá na Câmara de Vereadores, quando eu fui. Então... Isso é uma prática no Brasil inteiro. Isso foi, obviamente, uma ação seletiva. Que nessa sentença, nós vamos chegar lá, que nós temos aqui um advogado brilhante que defendeu essa causa, mas o final foi terrível. Quando esse procurador diz, já ouviu falar em Lava Jato? Eu confesso
que tomei uma atitude um pouco mais ríspida, e falei, eu quero que o senhor coloque isso na ata. Ou seja, o viés da perseguição, a intolerância, né, por conta de uma mudança numa estrutura conservadora e de ideologia de esquerda, isso é um verdadeiro absurdo. E todas as vezes que eu conto essa história, e aqui, O que mas ela nesse tem a programa... ver com isso? Exatamente. Intimidar. Queria intimidar ele. Exatamente. Veja. Entendeu? Ah, tá. Quer dizer, Marco, quer dizer, que, ele estava... que bom que está esse programa para ser Ele dito estava para todo lançando mundo. mão de uma coisa que eles não, que eles tentam desqualificar, que eles tentam desmoralizar, mas ele sabe que virou intimidador, né? Exatamente. Ou seja, quer dizer, eu quero que o senhor coloque isso na ata. Chega num absurdo. Então, todas as vezes que eu conto, mais uma vez, esse programa aqui, ele é muito importante nesse momento. Porque após essa sentença, onde eu fui absolvido, por unanimidade, eu tenho a oportunidade de falar. Mas o que me... Mas peraí, nós vamos dar um break aqui. Você falou que foi absolvido. Nós vamos para os comerciais, nós vamos continuar com esse debate e vamos ver o que a Havan tem para você. As famílias de todo o Brasil adoram deixar a casa no clima do Natal. E com os presentes da Havan, o que já era bom, fica ainda melhor. Neste fim de semana, micro-ondas Brastemp 32 litros, apenas 10 vezes de R$ 49,99. Ventilador Arno Ultra Silence Force 40 centímetros, só 10 vezes de R$ 19,99. Todo o setor de Eletra em 10 vezes. Lojas abertas até mais tarde. Consulte o horário de atendimento em havan.com.br. Neste fim de semana, inaugura a loja Havan de número 139 em Ijuí, Rio Grande do Sul.